Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Mar de Social. É aqui que eu ensino passo a passo para captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG. Isso mesmo que você nunca tenha captado recurso. Meu nome é Débora Ferreira e hoje nós vamos falar sobre como atrair e manter os seus voluntários na ONG. E por que eu vou falar sobre atrair e manter seus voluntários nessa ONG? E o que isso tem a ver com captar R$ 5.000 em 30 dias na sua ONG? Então, gente, muitas ONGs, muitas pessoas, quando eu chego no projeto social, elas normalmente falam: Débora, eu não consigo atrair as pessoas, eu não consigo chamar as pessoas, eu não consigo ter novos voluntários e assim como manter novas pessoas trabalhando aqui no projeto social. Mas não é simplesmente ter ou atrair ou manter as pessoas dentro do projeto social. O grande motivo, o grande problema que a gente tem aí está muito além do que simplesmente isso. Então, na verdade, a gente já está falando sobre o resultado, que é não ter voluntários, que é não conseguir voluntários, que é não conseguir manter os voluntários. Então, na verdade, a gente ainda não falou do problema. Então, a gente tem que, na verdade, entender qual é o problema antes de a gente simplesmente ver o resultado, que é não ter o nosso voluntário. Então, é isso que a gente vai estar falando nessa nossa live de hoje. O entender o motivo da gente não conseguir atrair as pessoas e, na verdade, como a gente vai atrair essas pessoas e como a gente vai manter dentro do projeto social. Legal? E o que eu não vou falar aqui, tá, gente, para vocês entenderem, porque como eu sempre gosto de falar para vocês não criarem uma expectativa sobre o que eu vou estar falando aqui, gente, é sempre bom entender o que a gente está passando dentro do projeto social, tá? Então, isso é importantíssimo. Então, fazer o que a gente pode resolver, tentar entender o projeto social é muito importante. Então, eu não vou falar sobre leis, eu não vou falar sobre documentação, eu não vou falar sobre processos que você tem que ter dentro do projeto social, mas sim eu vou iluminar aqui vocês sobre essa questão do problema em si, o motivo que faz com que vocês não consigam atrair novos voluntários e não consigam também manter esses voluntários que já estão dentro do projeto social de vocês. Essa é a ideia aqui fundamental da nossa live de hoje. Então, eu não vou falar nada de processo, eu não vou falar nada sobre leis do voluntário, eu não vou falar nada sobre a questão de documentação, nada disso. Eu vou falar realmente sobre o problema de não ter voluntários, o problema de você não conseguir voluntários e o problema de você não conseguir manter os voluntários dentro do projeto social. E quando eu falo isso, gente, sobre voluntários, eu gosto sempre de explicar para as pessoas o que é o voluntariado, tá? O que é o ser voluntário. Por que eu gosto de explicar o que é o ser voluntário? Porque a gente tem que desfragmentar essa ideia do que a gente acha, mas que a gente tem que entender, na verdade, o que é o voluntário. Porque na nossa cabeça a gente acha milhões de coisas. A gente quer que o voluntário seja milhões de coisas. Só que, na verdade, a gente tem que entender quem são essas pessoas, tá? Então, gente, o voluntário é uma pessoa que vai estar dedicando seu tempo, a sua habilidade em prol do projeto social, em prol de uma coisa que vai fazer bem à sociedade, uma coisa que vai fazer bem à sua comunidade. Então, essa é a ideia. Uma pessoa que ela vai querer dar o tempo dela e a habilidade dela para construir, para melhorar alguma coisa que está ali no seu entorno. Essa é a realidade. Esse é o nosso voluntário. E quando eu falo de voluntário, gente, por que eu falo do voluntário? Porque muita gente confunde voluntário com funcionário. E aí você vai falar assim para mim: Débora, eu não confundo nada. Eu sei o que é um funcionário, eu sei o que é um voluntário. Não, gente, vocês não sabem o que é. Sabe por quê? Porque se a gente entendesse o que é um voluntário, o que é um funcionário, a gente ia conseguir fazer o trabalho dessas duas pessoas dentro do projeto social. A gente conseguiria manter essas pessoas dentro do nosso projeto social. Mesmo que você fale assim: Débora, mas eu não tenho funcionário. Mas você se conhece como um funcionário, você já foi um funcionário. Essa é a questão. E ser voluntário, você também sabe o que é ser voluntário. Mas a diferença é que você é muito além de um voluntário dentro do seu projeto social. Então, no momento que você tem esse olhar de que voluntário é ser uma pessoa como você perde essa questão do que é ser um voluntário. Você perde esse conhecimento também do que é ser um funcionário, porque você mistura uma coisa com a outra. E por isso que eu digo para você nesse exato momento que muitas pessoas confundem isso. E eu vou dizer para você quem é o voluntário e quem é o funcionário nessa história, tá? E por que eu vou falar isso? Como eu falei, você confunde muito. Porque se você não confundisse, você teria voluntários dentro do seu projeto social. Legal? Então, vamos lá. O que é ser um funcionário? Um funcionário, gente, é uma pessoa que a gente contrata na organização, que vai receber uma remuneração financeira em troca de um serviço prestado.
Então, assim, aquela pessoa, aquele indivíduo, ele vai trabalhar, ele vai fazer uma coisa, ele vai fazer uma função, ele vai estar fazendo uma atividade, o qual eu vou pagar ele, para ele fazer aquela atividade acontecer. Então, ele vai ser remunerado para isso. Outra coisa importante é que os funcionários, eles formais, tá, gente? Contratado, ele vai ter direito trabalhista, ele vai ter responsabilidades definidas, ele vai ter um horário de trabalho, ele vai ter benefícios. Isso tudo é um funcionário. Já um voluntário, ele vai oferecer tempo para a gente, ele vai oferecer uma habilidade, ele vai oferecer um conhecimento que ele tem para a instituição. E isso sem nenhuma remuneração. A gente não vai pagar nada em troca disso. A gente vai falar, olha só, pelo seu tempo eu vou te dar R$ 30, pelo seu tempo eu vou te dar R$ 50, por esse período que você vai ficar no projeto, por um mês eu vou pagar tanto. Não, gente, o voluntário, a gente não paga ele, porque a gente não vai estar trocando o serviço. Eu não vou estar trocando o serviço dele por dinheiro. Entendeu? Eu não vou estar falando, faz esse serviço que eu vou te dar X. O voluntário é um trabalho gratuito. Ele vai estar dando o seu tempo, essa habilidade, gratuitamente para o projeto social. Um voluntário também, gente, ele é flexível em relação ao tempo dele, em relação ao tipo de trabalho que ele vai fazer. Por isso que eu falo muitas vezes para as pessoas, olha só, o voluntário, ele vai te dar tempo e habilidade. Aquilo que ele vai te oferecer. Muitas das vezes, a pessoa chega dentro do projeto e fala, eu quero ser voluntário do seu projeto, eu quero ser recreador, eu quero fazer lanche, eu quero, sei lá, ajudar na administração. A gente está lá aberto para ter um voluntário. E aí a pessoa vai oferecer alguma coisa para a gente. E a gente fala, obrigado, eu quero. Não, eu não quero. A gente tem todo o direito de falar que não quer. Tá? Mas eu vou falar, não, legal. Muitas das vezes a gente abre uma vaga de voluntário. Eu quero uma psicóloga, eu quero uma assistente social, eu quero um DJ, um administrador. Teu projeto é teu projeto, então você sabe as atividades. Então você vai lá, abre uma vaga e vai chegar pessoas que vão querer estar dentro daquela vaga. Só que a gente tem que entender isso que eu acabei de dizer para você. As pessoas não podem confundir. As pessoas têm que botar cada um no seu quadrado. O voluntário está no quadradinho dele do voluntário, com a pessoa que não recebe, com a pessoa que tem o horário dela, que ela tem um horário flexível. Eu estou trabalhando hoje, então não posso ser. Então, o meu trabalho com o projeto ele não vai ser um horário fixo, e que eu digo naquela questão, eu não vou poder ser professor todas as segunda-feiras de 2 às 16 horas. Eu não posso, porque às vezes eu estou de plantão e eu trabalho às segunda-feiras. Então, eu posso vir aqui terça, às vezes eu posso vir terça, às vezes eu posso vir quarta, posso vir quinta, às vezes eu posso vir sexta, mas eu vou trabalhar na administração. Eu vou poder vir no dia e eu vou entrar em contato com você. Olha, essa semana eu vou vir segunda-feira, na outra semana eu vou vir na terça-feira. Então, pode me contar comigo nos dias que eu vou poder ir, porque eu tenho um plantão. Ou você pode fixar um horário para aquela pessoa. Isso vai depender. Por quê? Porque a pessoa vai estar dando o tempo que ela tem. Ela pode dar um tempo flexível, ela pode dar um tempo fixo que você vai com ela em conjunto, você vai firmar, não é um contrato, mas é um acordo de responsabilidade entre vocês, e aí vai ficar tudo certo. Então, é o que vocês têm que entender. O voluntário, ele tem flexibilidade. O voluntário, ele dá um tempo. Não quer dizer que ele vai fazer aquilo que você quer que ele faça. Entendeu a ideia? E quando eu falo sobre o voluntário e as pessoas, quando eu chego dentro de uma ONG e falo, gente, o voluntário, ele é uma pessoa que ele tem que ter tempo, ele tem que dar habilidade, ele vai estar flexível, às vezes ele não vai poder vir, às vezes ele não vai poder vir. E aí a pessoa normalmente fala para mim assim, Débora, mas o voluntário que eu tenho aqui, eles não são comprometidos, eles não são responsáveis, então não dá para trabalhar com voluntário gratuito, por isso que eu pago uma pessoa. Porque pagando uma pessoa, pagando um voluntário, fica mais fácil eu fazer o trabalho acontecer. Olha aí. Olha essa frase, eu pagando um voluntário, eu faço o trabalho acontecer. Eu pagando um voluntário, ele fica mais certo de vir nos horários dele. Eu pagando um voluntário, eu motivo ele. Olha só o que você está falando. Você está trocando trabalho por dinheiro. Ou melhor, você está trocando dinheiro por trabalho. Você está dando salário, vamos dizer que não é um salário, porque, na verdade, quando a gente está dentro de um projeto social, a gente está falando para a pessoa que, olha, você vai ser voluntário, mas você vai receber uma remuneração para fazer essa função. Mesmo que você seja voluntário. Eu estou te remunerando para isso.
Mesmo que na lei, gente, do voluntariado, eu falei que eu não vou falar de lei, mas eu falo só um pedacinho. Mesmo que na lei do voluntariado diga que eu posso dar uma ajuda de custo, eu posso dar uma ajuda de custo pelo serviço prestado por este voluntário, uma ajuda de custo, uma passagem, uma alimentação. E aí vai sim se referir, sim, quando eu falo que eu vou dar uma ajuda de custo ao meu voluntário, todos os meus voluntários vão ganhar uma ajuda de custo, que não é um custo por passagem ou alimentação, vai ser um custo para ele prestar este serviço, o qual eu preciso de alguém que seja responsável. Então, praticamente, entre linhas, eu estou remunerando uma pessoa para ela estar ali para fazer aquele serviço acontecer. Não é um serviço de bom grado, no sentido de eu vou lá porque eu gosto do projeto social, eu vou lá porque eu quero fazer isso, eu acho que é o bem, eu vou lá para tal coisa, eu vou lá porque eu preciso de um extra. Eu adoro trabalhar com crianças, mas para trabalhar com crianças, segunda e terça-feira, essas 2 horas por semana, 3 horas por semana, eu tenho que ganhar alguma coisa. Então, assim, você pode adorar, você pode amar, mas no momento que você deixar de ganhar, será que você vai deixar também o trabalho voluntário? É uma pergunta que eu tenho para fazer para você. Porque isso é importante, gente. É importante porque se no momento que você criar essa junção, criar essa conexão de que todos os seus voluntários têm que receber para estar dentro do projeto, eles vão ser praticamente funcionários do projeto. Você já criou um vínculo de que você vai pagar para ele fazer aquele serviço. Por isso que eu falo para as pessoas, gente, o voluntário, ele vai dar 2 horas, 3 horas, 5 horas chorando por semana para você. 5 horas no máximo. E isso é muita coisa para uma pessoa. E essas 5 horas por semana, você não vai estar pagando essa pessoa. Ele vai estar dando o tempo dele lá de 1 hora e meia, 2 horinhas, para dar uma aula, uma vez na semana. E sim, como professor de matemática, ele poderia estar ganhando R$ 200 nessa aulinha que ele está oferecendo. Poderia, mas ele dá porque ele quer. Ele quer ajudar que crianças que têm problemas em aprender matemática, que não conseguem evoluir na escola porque tem uma aversão à matemática, ele ensina de uma forma diferente que elas acabam tendo notas melhores. Então, ele faz por amor, porque ele gosta de matemática, ele quer que as crianças aprendam matemática, ele quer que as pessoas, outras pessoas gostem da matemática e se tornem professores de matemática. Eu não sei, mas ele tem esse desejo, ele gosta da matemática, ele quer ensinar matemática. Isso é o nosso voluntário. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, que quando a gente fala para a pessoa, olha, eu tenho problemas com voluntários, porque meu voluntário não é comprometido, meu voluntário não é responsável, eu pergunto para você, mas será que o voluntário realmente é tão sem comprometimento e tão sem responsabilidade com a ONG? É sério, eu pergunto mesmo de coração para vocês. Será que é verdade isso? Será que nós estamos querendo mais do que fomos? O que eu quero dizer com vocês aqui? Será que nós estamos criando uma expectativa maior do que realmente é com aquele voluntário? Será que o erro não é nosso, na verdade? Que a gente está criando expectativas naquele voluntário sobre a ONG? Porque, olha só, isso é importante, gente. A falta de comprometimento, a falta de responsabilidade é de duas mãos aqui. Porque quando a gente fala de voluntários, a gente fala o quê? Que é parceria. É igual parceria de empresa, é igual parceria de parceiros no sentido do governo, é igual parceria de outras instituições. É uma mão lavar a outra e as duas lavam o rosto. No sentido de quê? De que vai ser bom para você, vai ser bom para mim. Então, no momento que alguém chega no seu projeto, ele cria uma expectativa sobre você, projeto social. No momento que uma pessoa chega no seu projeto, você cria expectativas desta pessoa. Então, isso é um problema. Isso pode ser a causa das pessoas pensarem na falta de comprometimento e na falta de responsabilidade do voluntário. E isso pode ser realmente o problema, tá? A raiz do problema de você não atrair e de você não, na verdade, nem de você não atrair, de você não conseguir manter pessoas por causa que você está criando muita expectativa com aquela pessoa e aquela pessoa está criando muita expectativa com você, projeto social. E isso acaba acarretando o quê? Em que as pessoas infelizes se separam.
E quando se separa, acontece o quê? Eu vou embora do seu projeto. Ou você começa a não ser tão... Eu não fico sendo tão satisfatório como voluntário e saio do projeto porque você também cria uma birra comigo. Entendeu a ideia? Então, a gente tem que pensar qual é o problema, qual é realmente a raiz do problema antes da gente ver o resultado de pessoas não comprometidas, de pessoas não responsáveis, da gente não conseguir atrair, da gente não conseguir manter os nossos voluntários. Essa é a questão aqui. E quando eu falo isso para você sobre as nossas expectativas, sobre a expectativa das pessoas com o projeto social, sobre a questão do ser voluntário, a gente tem que pensar direitinho. Por quê? Porque as pessoas viram voluntários por um motivo. E é por esse motivo que faz a gente captar 5 mil reais por mês. É sério, gente. Se a gente não parar para pensar, essa é uma grande questão. As pessoas que mais trazem recurso para um projeto social, normalmente são voluntários. São pessoas que estão dentro do projeto social, que querem realmente fazer a diferença. Elas já estão ali fazendo um trabalho acontecer, mas elas sabem o quanto o projeto é importante, que precisa de recurso, e elas vão atrás do próprio recurso para fazer o projeto continuar acontecendo. Por isso que é importante a gente entender quem são os nossos voluntários. Por que as pessoas se voluntariam? Por que as pessoas vão até os projetos sociais? E aí eu falo para você agora, porque a gente tem que analisar os nossos voluntários. A gente tem que realmente ver as pessoas que estão ali, as pessoas que a gente está acolhendo para trabalhar junto com a gente, entendendo essas pessoas, porque tem um motivo para a pessoa ir ser voluntário, tem um motivo da pessoa doar para as instituições, tem um motivo das pessoas participarem dos eventos das instituições. Isso é importante. Normalmente a pessoa vai ser voluntária porque ela quer realmente fazer com que as pessoas, com que a sociedade, ela realmente tenha uma melhoria, que ela crie oportunidades dentro da sociedade que só ela é capaz de fazer isso. Ela quer que realmente a sociedade foi boa para ela, que ela nasceu em berço de ouro. Exemplo que eu dou para vocês aqui, que não é que nasceu de berço de ouro, mas o Bill Gates, tá? Do Windows lá. O que ele tem uma instituição, ele tem a Fundação Bill Gates. O cara é rico pra caraca. O cara tem um projeto, ele abre editais para ajudar organizações da sociedade civil. Entendeu? E assim, eu pergunto para você, por que o cara rico desse jeito, ele tem um projeto social? Ele faz por quê? Porque ele teve oportunidade na vida dele. Ele quer que outras pessoas também tenham oportunidade para chegar onde ele chegou. Todo mundo vai chegar onde ele chegou? Não, gente, porque é 1 em 1 milhão. Mas assim, ele está criando oportunidade para as pessoas serem ou chegarem aonde ele chegou. E quando eu falo isso para você, eu falo que o cara, ele é uma dessas pessoas. Que ele teve oportunidade, que ele sabe que é possível e que ele cria oportunidades para as pessoas. Então, ele começou como voluntário, criou um projeto e hoje está transformando vidas. Exemplo que eu dou para você. E é assim como as pessoas chegam dentro do projeto social, gente, como voluntários. Eles querem fazer com que eu sou bem, eu sou capaz, eu passei por um projeto, eu não passei por um projeto, eu fui crescendo, evoluir, e tudo que, as oportunidades que eu tive, eu quero oferecer para as outras pessoas. A gente tem que entender as pessoas, porque é através desse entendimento que a gente consegue criar, plantar a sementinha do que o projeto é bom, de que o projeto faz a diferença, para que a gente daqui a um tempo colha. E o colher a sementinha é o quê? É fazer com que esse voluntário, ele fique dentro do nosso projeto, que ele dê aula, que ele esteja ali junto com a gente ajudando nas atividades, que ele esteja ali participando dos eventos, que ele esteja ali doando para o projeto social. Outra questão aqui, normalmente, é o desenvolvimento pessoal. Parece besteira, gente, mas isso é muito importante, tá? Muitas organizações, e quando eu falo organizações, eu falo de empresas. Muitas empresas hoje contratam pessoas nos currículos ali que diz ali, e outros. Eu sou voluntária de uma organização. Eu sou voluntária de um projeto social. Eu sou criadora de um projeto social. Eu sou fundadora, eu sou presidente. As pessoas querem pessoas que trabalham em projetos sociais. E aí tu vai falar assim, como assim as pessoas querem pessoas que trabalhem em projeto social? Gente, não estou falando para você colocar isso na sua vaga de voluntário. Olha, trabalhando como voluntário, você tem mais possibilidade de conseguir um emprego. Não é isso. Mas dentro de uma ONG, você aprende muitas coisas. Você aprende a ter empatia, você aprende a diversidade, você aprende a se comunicar, você aprende a ter uma escuta mais ativa. Entendeu? Por quê?
Porque você trabalha com tanta gente diferente, você trabalha em situações diferentes, que você começa a criar, tá, novas habilidades em você. É sério. E aí você é capaz de fazer outras coisas. Por isso que muita gente contrata quem é voluntário. Por quê? Porque a pessoa sabe trabalhar em grupo, a pessoa tem empatia, a pessoa consegue trabalhar ali em momentos de crise, ela tem ideias rápidas. Porque, gente, para trabalhar em projeto social, você tem que ter tudo isso. A gente está o tempo todo apagando incêndio. Então, a gente acaba tendo um jogo de cintura maior. E as empresas entendem isso. As empresas querem pessoas que trabalham em ONG, que sejam voluntárias de ONG, que já participaram de ONGs, porque a gente acaba criando essas habilidades que muita gente não tem no mercado de trabalho. E isso é bom, gente. As pessoas começam a trabalhar em projetos para criar esse desenvolvimento pessoal, em busca de crescimento, não só no sentido de trabalho, tá, gente? Mas em busca de pessoal no sentido de eu me conhecer como pessoa, eu me conhecer como indivíduo, como um ser na sociedade, como uma pessoa boa. Isso tudo, gente, faz com que você tenha voluntários. Isso faz com que você realmente mantenha seus voluntários dentro do seu projeto social. Exemplo que eu dou para você é a questão religiosa. Gente, muita gente trabalha nas suas igrejas e não pede dinheiro nenhum. Você já reparou isso? Ah, eu sou catequista, eu sou obreira, eu sou da acolhida, de recepcionar as pessoas na igreja e entrega papelzinho, eu sou da parte do dízimo, que aí eu sento lá, fico a manhã todinha no domingo na igreja e pego o nome das pessoas, vejo a parte de se está certo, se ela deu o dízimo, se não deu o dízimo, entra em contato. Tem gente que faz isso direto na igreja. 0800. Por quê? Que ela faz isso 0800 na igreja e não faz isso num projeto social? Porque a igreja, gente, ela tem um compromisso, sério, gente, um compromisso com a crença, um compromisso daquela questão de assistencialismo, na questão de, eu estou ajudando o próximo, eu estou ajudando a pessoa carente. Porque sabe que o dízimo da igreja é para dar cesta básica. Porque sabe que o dízimo é para a gente fazer como se chama? Esqueci até a palavra, gente. As cédulas da igreja. E essas cédulas é pessoas que vão visitar os presídios femininos e masculinos, pessoas que vão visitar os orfanatos, pessoas que vão dar as comidas para as pessoas em situação de rua. Então, a gente sabe que aquele recurso, aquele dinheiro e aquele trabalho dentro da igreja como voluntária que eu faço, ela tem um significado. Ou ela vai participar, vai fazer com que aquele recurso financeiro que eu dou, ela vai virar um recurso para dar comida para as pessoas em situação de rua, para fazer as orações para as pessoas irem lá nos presídios, de ir lá fazer as ações para as crianças nos orfanatos. Eu sei que meu dinheiro vai servir para isso. Como eu sei que no momento que eu estou lá trabalhando, recepcionando as pessoas na igreja, no momento que eu estou lá na igreja, contando a questão do dízimo para ver se vai ter dinheiro ou não vai ter dinheiro, se eu tenho que ligar, se eu não tenho que ligar para as pessoas para falar sobre o dízimo, que eu tenho que ir lá ver os papeizinhos para ver se o dízimo está certo, que tem o valor correto. Isso tudo a gente sabe que tem um motivo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou para a igreja fazer o trabalho voluntário da igreja assim com amor. E a questão é, por que isso não acontece dentro do projeto social? Entendeu? Normalmente, não queremos saber disso. A nossa necessidade, ela é muito maior, porque a nossa necessidade é de um professor de capoeira. A nossa necessidade é de um social media. A nossa necessidade é de realmente uma pessoa que fique na recepção. A nossa necessidade é alguém que trabalhe no financeiro. Essa é a nossa necessidade. A nossa necessidade é fazer o projeto acontecer. Enquanto eu pensar assim, gente, eu não vou conseguir voluntário. Porque o nosso pensamento é voltado para satisfazer a gente, as nossas necessidades. Na verdade, a gente não pensa no ajudar o outro. A gente pensa em ajudar o outro nosso beneficiário. Mas a gente não quer ajudar o outro voluntário. A gente não quer fazer aquele trabalho mútuo, aquele trabalho que os dois se ajudam. Aquele trabalho que muitas das vezes, eu escutei isso muitas das vezes, eu estive em vários lugares, realmente o psicólogo fala para fazer isso, você está em casa sozinho, você está triste, vai ser voluntário. O trabalho voluntário é um trabalho terapêutico. Gente, eu sei disso. Eu escutei várias vezes
voluntários chegarem para mim e falar, não, é que a minha psicóloga falou que é um trabalho terapêutico. O meu psiquiatra falou para eu vir porque é um trabalho terapêutico. Gente, a gente tem que ter noção de falar, olha só, não é um trabalho terapêutico. É um trabalho de ajudar o próximo. Não é para você ficar boa, uma terapia para você melhorar, uma terapia para você ver que há pessoas com problemas maiores do que o seu. É para você sentir a empatia. Para você ver que você não é o único na Terra. Essa é a verdade. Quando a pessoa fala, vai lá fazer a terapia, vai lá ficar lá com as pessoas, ele não quer que, na verdade, você, ele está te ajudando sim, mas ele está ali te ajudando no sentido de você se ver como não como centro do mundo, mas você se ver como parte desse mundo, de que todos temos problemas, de que todos estamos, que a gente tem, nem o sol não brilha para todo mundo na mesma intensidade, que a gente tem que correr atrás. É isso que eles querem que você veja. Não é para você ficar lá fazendo uma extensão da terapia, para você ficar, vou ficar aqui batendo no computador, ficar conversando, ficar falando para você. Não. Ele dá essa extensão para você ver isso. De que o teu problema, ele pode ser melhorado com o problema do outro. É isso que eu estou te falando aqui. É para você ver que o mundo está aí, que tem problemas, com pessoas com problemas maiores do que o seu. Eu sei que o teu problema para você é um mundão. Essa é a verdade, é um mundão. É uma coisa que está te matando. Mas lá, você vai ver os problemas dos outros. Lá, você vai ser útil. Lá, você vai estar mudando a vida das pessoas. Lá, você vai estar esquecendo do seu problema. Essa é a intenção. Lá, você vai estar ajudando o outro. E ao mesmo tempo que você vai estar ajudando o outro, você está vendo o outro, você vai estar se ajudando. Essa é a questão aqui. Entendeu a ideia? E claro, gente, não é para você fazer essa terapia e falar, não, eu vou chamar todas as pessoas problemáticas para vir para o meu projeto. Não é isso, gente. Porque problema todo mundo tem, tá? Problema todo mundo tem. Mas a questão é, a pessoa, quando vai no seu projeto, ela pode estar passando por uma dificuldade que você tem que conhecer essa pessoa, porque você vai abrir portas para essa pessoa, você vai abrir a sua porta, a porta do seu projeto, onde você tem responsabilidade com várias crianças, com vários adultos, com várias pessoas com problemas também. Então, você tem que primeiro analisar, tá? Porque não é só, eu vou aceitar essa pessoa, não. Você vai olhar e ver o que eu te falei, conhecer essa pessoa, ver se essa pessoa está realmente compatível, preparada, capaz de ser uma voluntária no seu projeto. Porque a questão de ser voluntário é ajudar e ser ajudado. Esse é o nosso trabalho como projeto social, aceitar uma pessoa que quer ajudar os outros, mas por trás ela também quer ser ajudada de alguma forma. E esse ajudar de alguma forma é o que eu disse para você. Ela está super bem, a saúde dela está maravilhosa, mas ela se sente uma obrigação de ajudar o próximo porque ela já foi ajudada de alguma forma. Então ela tem uma necessidade de ajudar os outros. E você tirando esse peso, que na verdade nem é tirar um peso, é ajudar ela a fazer com que esse desejo dela seja cumprido, você também está ajudando ela. E ela está sendo ajudada. Entendeu a ideia? Por isso que é importante a gente conhecer o nosso voluntário. Por isso que é importante a gente escutar as pessoas. Por isso que é importante a gente prestar atenção, porque assim a gente vai fazer o quê? A gente vai manter essas pessoas dentro do projeto social. Entendeu a ideia? Essa é a questão. E aí vem a questão que eu vejo aqui. O que a gente normalmente erra? A gente erra muito no que a gente não sabe o que a gente quer. Muitas das vezes, a gente não liga para o projeto, a gente não sabe, na verdade, o que a gente quer oferecer. Porque isso é a questão do que a gente erra. Eu não sei, o nosso maior erro é que a gente não sabe o que a gente quer. A gente sabe que a gente quer um professor de matemática, a gente quer um professor de português, a gente quer um social media, a gente sabe disso. Mas, na verdade, a gente não sabe o que a gente quer, porque a gente não sabe o que é um social media. A gente não sabe o que a gente quer com um professor de capoeira. A gente, na verdade, não sabe o que quer com questão ao projeto social. Então, você precisa de um professor de música, legal, mas você precisa entender quais são os requisitos para ter um professor de música. Quando será que esse professor ele vai trabalhar? O que ele vai oferecer? Qual é o ambiente de trabalho que ele vai estar? Entendeu a ideia? Olha só o que tem a ver com você também. É um ambiente de qualidade? Esse professor ele vai estar apto para ser professor? Você sabe os horários que ele vai trabalhar? Você sabe quais resultados que essa pessoa vai ter que oferecer para que você consiga atingir os resultados da organização? E isso, gente, a gente às vezes não sabe. Muitas das vezes, a gente não entende. E aí a gente comete alguns erros. Esse foi o nosso primeiro erro. A gente não saber o que a gente quer.
E muitas das vezes a gente não se pergunta, apenas queremos um voluntário. Outro erro que eu vejo é que a gente vai para as plataformas, tá? E a gente bota lá nas plataformas de voluntários, eu quero um voluntário, eu preciso de um voluntário daquilo, um voluntário daquilo. A gente não fala com a comunidade. A gente esquece a comunidade. Muitas das vezes, a gente acha que não tem pessoas qualificadas. Outras das vezes, a gente acha que as pessoas, elas não são nossos beneficiários. Então, tipo, não tem que entregar, gente. Sabe? São pessoas problemáticas, são pessoas com pouco estudo, são pessoas... A gente, entendeu? Mas a gente acaba criando, moldando uma pessoa, falando que a pessoa é aquilo, porque a gente bota ela como beneficiária, coitadinha, o problema social, aquela invulnerabilidade. A gente não olha aquela pessoa como uma pessoa que ela tem muito mais a oferecer do que aquele problema que ela tem. Entendeu? Outra coisa muito grave, mas muito grave em relação à comunidade, é que as pessoas da comunidade não querem nem chegar perto do nosso projeto. As pessoas não têm vontade de fazer parte do projeto, nem de fazer as atividades, nem de estar ali junto do projeto para ajudar o projeto, de participar das ações para a gente conseguir recurso para o projeto. Porque elas não entendem que o projeto, ele ajuda a melhorar a comunidade. Ele ajuda a melhorar aonde nós estamos. Isso é um grave problema, gente. A gente tem que perceber isso. A gente quer a pessoa de fora, mas nunca a pessoa de dentro. E a pessoa de dentro não reconhece o nosso trabalho. Por isso que muitas vezes você não consegue voluntários. Sempre falo que os nossos beneficiários, eles não têm capacitação. Que os nossos beneficiários, eles são só os problemas. Mas você tem que colocar uma coisa na mente dos seus voluntários, na mente dos seus beneficiários, na mente dos seus funcionários. Que eles são pessoas fundamentais no projeto. Que sem eles, o projeto não cresce. Sem que eles ajudem, o projeto não flui. Se o projeto não fluir, o projeto fecha. Se o projeto fechar, ele não ajuda mais pessoas. Se ele não ajudar mais pessoas, ele não ajuda a comunidade. E isso faz o quê? Isso faz com que você não consiga 5 mil reais por mês dentro do seu projeto social. É isso aí. Olha como tudo está entrelaçado e a gente poucas vezes esquece. E se você realmente quer de coração, gente, atrair e manter pessoas dentro do seu projeto para junto com você fazer o projeto acontecer, e quando eu falo isso de atrair pessoas, é ter voluntários dentro do seu projeto, que vão fazer o projeto acontecer da melhor forma possível, que vão tirar aquela sobrecarga sua de que faltou um voluntário, você tem que sair, esquecer o mundo e fazer atividade. Você precisa saber o que você faz, por que você faz, quem faz tudo isso acontecer, aonde você faz essas atividades, aonde está o seu projeto, quando você faz essas atividades, como você faz, quanto você está gastando para fazer isso. Gente, essas 7 perguntinhas devem estar em todas as suas ações, todas. Na hora que você vai captar recursos, na hora que você vai fazer sua comunicação, na hora que você vai dar seus benefícios, todas essas 7 perguntas. Essas perguntas são fundamentais para o desenvolvimento da instituição. E elas têm que ser muito bem respondidas, porque elas irão atrair e manter seus voluntários. E com isso tudo, tá? Tudo organizado, tudo bem encaminhado, tudo bem costurado, você vai fazer seu projeto captar 5 mil reais por mês. Porque só através dessas 7 perguntinhas aplicadas em todas as ações da sua instituição, você faz o seu projeto captar mais. Porque, como eu gosto de dizer para as pessoas, se você quer fazer o bem, você tem que fazer bem feito. E fazendo bem feito é você entender o que você faz. Como faz, por que faz, para quem faz. Enquanto as pessoas não entenderem isso sobre o seu projeto, elas não vão querer vir ajudar o seu projeto como voluntários. Elas não vão querer ficar dentro do projeto social sendo voluntário, porque elas não sabem sobre isso. Então, você precisa responder essas 7 perguntas em todas as suas ações. No momento que você tiver essas 7 perguntas muito bem respondidas na ponta da sua língua, você vai passar a atrair voluntários, a atrair doações, a manter voluntários e a manter doadores mensais dentro do projeto social. Porque só assim, através dessas ações, claro, tendo outras captações de recursos,
você vai conseguir ter todo mês 5 mil reais ou mais dentro do seu projeto social. Gratidão e até a próxima live. Tchau, tchau, gente.